Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Gostaria de nesse momento estar deixando aí mais um rápido estudo da Palavra de Deus para que juntos possamos meditar e aprendemos um pouquinho mais na Palavra de Deus. Então, pegue a tua Bíblia sobre a tua mão, tua Bíblia, e abra comigo na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Este será o texto áureo iniciativo para o nosso estudo de hoje. Esse estudo ele tem o nome de Qual é a única esperança para o mundo? Estaremos aqui meditando rapidamente em 4 esperanças para o mundo, para tornar o mundo um pouco melhor até o dia do arrebatamento e para tornar um pouco mais a tua vida melhor e firme diante da presença de Deus. Segunda carta que Pedro escreve, no capítulo de número 3 e o versículo 13, a Bíblia diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Meus amados, esse texto ele tem para nós o objetivo de lembrarmos que a nossa esperança não está nas coisas dessa terra, mas aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus, de um reino justo, de um reino reto. Só que eu quero nessa noite, com a graça de Deus, deixar no seu coração 4 esperanças para este mundo. Nós sabemos que a nossa esperança está em Deus. Somente Jesus é a salvação e a nossa esperança para mudar as nossas vidas e nos libertar do pecado. Mas quero nessa oportunidade, como eu falei aqui, apresentar 4 esperanças para mudar o mundo e a sua vida. A primeira esperança é a luz do Evangelho. Um texto conhecidíssimo entre nós, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, e o versículo de número 16. A Bíblia nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá. Então, a Bíblia está nos falando. A missão do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus, está ligada de maneira inseparável do grande amor de Deus pelo mundo, por nós. Embora o mundo sendo perverso e pecador, embora esse mundo que a humanidade vive esteja entregue ao pecado, mas Ele morreu por nós, e o Senhor Ele nos ama, e isso é imutável. Só que a Bíblia também vai nos falar no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, e o versículo de número 32, assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus estava falando sobre ele. Deus ele saciou a fome do povo no meio do deserto, mandando o maná, o pão do céu. Depois ele mandou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, para saciar a nossa fome, porque estávamos no pecado. Mas Ele é o que nos alimenta, Ele é o que nos ajuda, é o que nos mantém firme, esperando somente no Senhor. Então Ele é o verdadeiro pão que veio do céu, para nos salvar e nos alimentar a nossa alma, como o seu amor infinito. A Bíblia também vai nos falar aqui no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 51, as palavras de Jesus dizendo assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele entregou a sua vida para nos salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele deixou o Evangelho, que é a nossa esperança. É através do Evangelho que nós pudemos também ser transformados por Deus. É esse Evangelho que salva pessoas, que muda vidas, que transforma vidas. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação. Ele é o pão vivo que desceu do céu.
No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 9, a Bíblia vai nos dizer assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então ele é a luz verdadeira que alumia o nosso caminho para chegarmos até a presença de Deus. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então ele veio para iluminar o caminho. Ele veio para trazer claridade num caminho escuro, num caminho de trevas. Ele veio para brilhar e trazer sobre nós a salvação. Ele veio para iluminar o nosso caminho, para nos guiar até a presença do Pai. Mas que caminho é esse? O caminho de João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho que nos leva para Deus. A nossa esperança está no Senhor Jesus, no seu Evangelho, no Evangelho da salvação, na mensagem da salvação, na palavra da salvação. A segunda esperança é o sangue do Cordeiro. Já vamos entender um pouquinho mais, abrindo a Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O uso de um cordeiro para o sacrifício era bem comum entre os judeus. Jesus ele foi o cordeiro imolado e sacrificado pelos meus e seus pecados. E o sangue dele ainda tem poder para curar, para salvar e para nos libertar de todo o pecado do mundo. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus 9, versículo 22, que nos diz assim a palavra de Deus: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Então, o sangue ele purifica, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Jesus derramou na cruz para nos dar a vida eterna. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para lavar as nossas vestes. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para nos libertar do pecado. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e o versículo 14 diz assim: porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então o escritor aos Hebreus ele está falando assim: se o sangue derramado dos carneiros, se o sangue derramado das novilhas, asparzidas sobre o povo, asparzidas sobre os imundos, os santifica. Imagine então o sangue de Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Se o sangue de Jesus tem poder, pois se o sangue deles tem poder, imagine o sangue do Cordeiro. Pois o sangue de Jesus ele nos purificará de toda a imundície, de todo o pecado. O sangue dele lava as nossas vestes. Então, se o sangue de Cristo, do Filho do Deus Altíssimo, não pode nos purificar de todo o pecado, é o que o escritor dos Hebreus está falando. Ele faz uma pergunta: se o sangue de uma novilha asparzida sobre os imundos os santifica, imagina então quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Então imagina o sangue de Jesus, o que ele pode fazer. O sangue dele tem poder ainda para nos salvar, para te libertar, para te curar. Então, terceira esperança: o mundo só pode ser salvo por Cristo. Só Cristo é a salvação. João 3,17 vai nos falar sobre isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo com apenas um objetivo: salvar o mundo do pecado. Abrir para nós a oportunidade de podermos ser salvos e entrar pela porta. Sermos salvos do pecado, da morte e do inferno. Quem crê nele, entrega a sua vida para Cristo, não é julgado, mas salvo pelo Senhor.
E Ele pode te dar a salvação. A esperança para o mundo está na salvação em Cristo Jesus, porque Ele pode nos salvar do mundo das trevas, pode nos salvar do pecado, pode nos salvar do inferno. Quarta esperança, Jesus é a reconciliação do mundo inteiro. Primeira carta de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 2 também vai nos falar isso. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Propiciação significa apaziguamento. Então, o sacrifício de Jesus na cruz trouxe paz sobre o mundo e satisfez as exigências de Deus para o castigo do pecado. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21 vai nos falar um pouquinho melhor. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados, através do sacrifício na cruz. Interessante que a Bíblia deixa bem claro que não foi apenas por uma pessoa, mas por toda a humanidade. Jesus não morreu apenas por uma pessoa, Ele morreu pela humanidade toda. Todos os homens têm acesso a essa salvação gratuita. Basta crer, acreditar e entregar a sua vida para Jesus. Faça de Jesus sua única esperança em meio ao mundo de pecado, onde caminhamos para o fim. Porém, Cristo pode te libertar do pecado e da morte, porque Ele pode te dar a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.